Pessoal, voltei aqui, estava travando bastante, a gente estava usando uma forma de transmissão diferente, estava fazendo um teste, mas está travando bastante, a gente vai vai trabalhando em cima disso. Voltei aqui, vou esperar o pessoal voltar aqui. Direto pelo Facebook, tirei o aplicativo, né, para os irmãos entenderem melhor, que tá muito ruim. Tava travando bastante, né, então eu resolvi vir por esse caminho. Eu acho que agora melhorou melhor, acho que agora tá melhor pro pessoal entender, né, quem tá me auxiliando. Denise, Deus abençoe você, Denise, tá chegando aqui. Eu acho que agora melhorou. Me digam aí onde eu parei, por favor, gente. Até onde vocês conseguiram me entender, me ouvir, tá bom? Eu, em nome de Jesus, vai ficar bom agora. Não vamos travar mais não. Eu consegui dar essa aula. A igreja de Pérgamo, estamos na igreja de Pérgamo, tá bom, gente? Igreja de Pérgamo, uma igreja que estava pronunciando a fé, falava-se no nome de Cristo, levantava a bandeira de Cristo, porém, vou repetir, porém, trazia costume, culturas, né, diferente. O povo estava totalmente contrário aos ensinos de Cristo e dos apóstolos daquele tempo, daquele período, tá bom? Então, qual era o conselho? Melhorou, Alessandro? Agora tá bom, né? Tá direto aqui. Eu acho que é o aplicativo. Vou fazer uns testes nele por enquanto. A gente está tentando melhorar para vocês a qualidade da transmissão, né? Para alguns irmãos que não tem Facebook, pessoal que tem o YouTube, pessoal que tá às vezes com maior dificuldade, né? Nós estávamos falando sobre os elogios. Então eu falei outras coisas aqui e vocês não me ouviram nada. Tá bom, vamos voltar aqui. Cadê a irmã Sandra? Irmã Sandra tá aqui com a gente hoje, de manhã? Irmã Sandra tá na sala? Irmã Sandra tá quieta hoje. Sentindo falta da irmã Sandra. Eu vi que a Márcia já tá aí. Até o Fabiano, que não é de assistir, tá assistindo hoje. Fabiano, dá pra cantar a música pro Fabiano. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A Lidiane também tá com a gente hoje na escola bíblica. Não vamos sair não, pessoal. Vamos ficar com a gente. Não sai não. Fica comigo aqui na live, tá bom? Eu fico feliz de ver vocês aqui nesta manhã, mesmo sabendo que nós estamos em poucas quantidades, mas se fosse uma live de revelação profética, né? Eu revelar o seu CPF, RG e o colchão que você dorme, seria bem mais cheio de gente. Tá o Flávio também com a gente aqui. Amém? Quem mais? Vamos esperar o pessoalzinho que perdeu o link aí, caiu, voltar. Amém? Ela está fazendo um exame, bem no domingo. A Elisângela também está na escola bíblica hoje. Deus abençoe, Elisângela. Amém? Cada um em nome de Jesus. Ok, isso. Depois ela assiste a live de hoje. Pessoal, vamos lá. Voltando. Página 26. Igreja de Pérgamo. Amém? Nós estamos falando sobre a igreja de Pérgamo. Uma igreja que o Senhor a elogia pelo fato de que ela servia a Cristo. Uma igreja que tinha Cristo como sua bandeira, que tinha Jesus como seu Senhor, não negava a fé. Isso é muito importante, não negava a fé. A fé é convicção, é certeza e crer, né? Então eles criam, eles acreditavam, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que Cristo havia morrido, ressuscitado, porém, é muito importante vocês entenderem isso. Após o elogio, ele vem alertando a igreja de Pérgamo. Ele vem o quê? Ele vem mostrando os erros da igreja de Pérgamo. Não é pelo fato de eu ter Jesus, reconhecê-lo como Salvador da minha vida e não ter no meu coração, entender no meu coração que eu preciso colocar em prática aquilo que Jesus me ensinou. Eu preciso entender que ter Cristo, viver Cristo, não é somente da boca para fora. Era isso que a igreja de Pérgamo estava vivendo. Era uma igreja que acreditava em Cristo, sabia que Cristo era o Filho de Deus. Porém, era uma igreja que trazia para dentro da igreja ensinos totalmente contrário aos ensinos de Jesus e dos apóstolos. Trazendo o quê? O que nós vemos aqui. Pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Pessoas que traziam o ensino de Balaão. Quem eram os ensinos de Balaão? O texto diz, versículo 14: que armavam cilada diante dos filhos de Israel.
que era no caso o Balaão, a qual ensinava a Balaque, né? Mostrava o quê? Tentava de todo jeito se lá trazer, atrapalhar a obra de Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que tenta de todo jeito atrapalhar o crescimento da obra de Deus? E como é que eu sei, pastor, que eu tenho feito sem eu tô atrapalhando a obra? Como é que eu descubro isso? Fofoca. Fofoca é um negócio terrível. Eu aprendi uma coisa, que só existe o fofoqueiro quando tem o quê? O ouvinte. Se não tiver ouvinte, não existe fofoqueiro. Dá para entender? Se tiver alguém para ouvir, vai sempre existir o fofoqueiro. Eu falo que é o fofoqueiro pacífico, né? É o fofoqueiro que gosta de ouvir, né? Então, uma das condutas eram os balaitas, né? Os filhos de Balaque. Esse tipo de pessoas que traziam esse tipo de ensino eram pessoas que, de vez de ajudar o crescimento da obra de Deus, traziam costumes ou coisas totalmente contrárias aos princípios de Cristo, né? Princípios de quê? De vingança. Tem gente que está dentro da igreja, reconhece Jesus como seu Salvador, sabe que Ele é o Salvador, mas é uma pessoa com coração duro. E muitas das vezes a pessoa tem um desejo de vingança, né? Eu sou assim e vou morrer assim. Está amarrado. Não pode ser assim. Se você conhece Cristo, você precisa ser transformado. A sua família precisa ser transformada. A partir do momento que Cristo entra dentro da tua casa, a mudança tem que acontecer. Eu sei que a gente não somos super-homens, super-mulheres, mas nós precisamos ter uma mudança a partir do momento que nós encontramos com Cristo. Quem está entendendo? Então, esses ensinos praticavam o que? A prostituição. A igreja de Pérgamo era alguém que permitia, né? E hoje não é diferente. Hoje você vê pessoas divorciadas, pessoas que já estão no quarto, no quinto casamento, né? Se a Bíblia fala que o casamento é um só para a vida toda. Que tipo de prática nós temos feito isso? Caso com uma, namoro com outro, namoro com um, com outro. Isso está trazendo o quê? Ah, pastor, prostituição é só quem está livre se prostituindo, vendendo o seu corpo. Não! Se você está numa balada, beija um cara hoje, beija outro semana que vem, você está se prostituindo também. Tá certo? Pessoas que estão o quê? De alguma forma dentro da igreja fazendo coisas erradas e pronunciam a fé, sabem o que é a fé, né? E muitas das vezes não entendem, né? Estão dentro da igreja, mas estão pessoas que estão praticando ensinos, e aqui a igreja de Pérgamo estava tolerando isso, estava o quê? Permitindo isso, não confrontando esse tipo de pecado que existia dentro da igreja. E isso é muito preocupante. E aí, qual era o conselho de Deus para eles naquele momento? Qual era o conselho do Senhor para eles naquele momento? Quem está com a revista, na página 26, é o quê? Arrependam-se. Arrependa. A Bíblia diz que quem se arrepende, confessa, alcança a misericórdia. O arrependimento é a melhor solução em meio ao pecado. Quem tem que se arrepender. Eles estavam dizendo, olha, vocês, igreja de Pérgamo, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender porque, olha o que ele continua dizendo sobre a advertência. Se não se arrepender, virei. Olha o que ele diz. Se vocês não se arrependerem, versículo 16, Apocalipse 2:16. Portanto, arrependam-te, se não vendo a ti, serão sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus estava mostrando que sobre a igreja de Pérgamo ele iria trazer justiça e juízo. Eu aprendi que nada fica encoberto e oculto diante de Deus. Então Deus estava mostrando para a igreja de Pérgamo o seguinte: olha, se vocês não se arrependerem, eu estou dando oportunidade para vocês se arrependerem. Eu estou dando oportunidade para vocês mudarem a visão de vocês, o entendimento de vocês. Para quê? Para que vocês se arrependam do mal que vocês têm feito. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa conduta como cristão. Como que a gente tem se tornado, como que a gente tem mostrado, ou a gente é cristão. Às vezes nós somos cristãos dentro da igreja, mas no Facebook não somos. Às vezes somos dentro da igreja, mas não somos dentro de casa. Às vezes somos fora do nosso trabalho diferente. Então não, a nossa conduta como cristão tem que ser a mesma. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que não queria um conserto. E o conselho de Deus era: se arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, a justiça de Deus vai vir contra vocês. O Senhor irá pelejar contra vocês.
Entendeu? E por último, a promessa. E ao vencer darei um maná escondido, uma pedra branca com seu nome escrito. Ele estava dando que a igreja de Pérgamo uma oportunidade de ter uma recompensa, de viver a promessa de Deus. Mas para isso acontecer, eles precisavam ouvir o conselho de Deus e se arrepender do mal que eles estavam fazendo. Vamos agora para outra igreja, quinta igreja, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, a partir do versículo 18, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, olha o que ele diz, até o 29, gente. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e o pé semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerastes que essas mulheres, Jezabel, que a si mesma se declaram profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dar-lhe-ei tempo para que se arrependa, se ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prostro de cama, bem como grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm esta doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tens até que eu venha. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas palavras ou as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele estava dizendo sobre a igreja de Tiatira. Né? O que é a igreja de Tiatira? A igreja de Tiatira, no texto aqui nós vamos ver que a primeira apresentação, ele se apresenta de uma forma: Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzido. Ele se apresenta para a igreja de Tiatira de uma forma diferenciada, como tem se apresentado para todas as outras igrejas. Quem tem acompanhado desde o começo, você vê que Deus ele se apresenta de várias formas, mas a forma que ele se apresenta é uma forma notória e lúdica, né? De que o quê? Ele estava mostrando que tanto os olhos dele estavam em todo momento, em toda parte, sobre aquela igreja. Ele estava mostrando que nada estava encoberto. E ali no texto nós vamos ver que muita coisa havia encoberta sobre a igreja de Tiatira. Muita coisa havia estado em oculto, em escondido diante de Tiatira. E o texto vai nos mostrar aqui que esta igreja, olha o que ele diz sobre o elogio sobre a igreja de Tiatira. Conheço o seu amor, era uma igreja muito amorosa. Conheço as suas obras, era alguém que trabalhava muito. Sua fé, tinha fé. O seu serviço e sua perseverança, que você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja de Tiatira era uma igreja que estava crescendo. Era uma igreja que vinha chegar num nível que o próprio texto vai dizer: olha, vocês estão crescendo de uma forma muito maior do que do começo. Vocês começaram pequenos, hoje vocês estão grandes. Mas o texto aqui em foco nos mostra que não somente o crescimento, mas era um crescimento não sadio. Vocês estão entendendo, quem está aí na sala? A igreja estava crescendo sem ser um crescimento sadio. E é isso que ele estava mostrando, porque havia um espírito: tenho porém contra ti, toleraste que essas mulheres, de espírito de Jezabel. Qual que é o espírito de Jezabel? De sedução, né?
espírito de sedução, espírito de idolatria, e ele estava mostrando que havia um grupo de mulheres que estava levando aos homens a prostituição. E não eram qualquer mulheres, eram tituladas como profetisa. Mulheres que estavam dentro da igreja, mulheres que traziam a revelação de dentro da igreja, mas que estavam desagradando o olhar de Deus e levando aos homens a prostituição. Era uma igreja que não tinha um pudor, era uma igreja que não renunciava. É o que eu sempre digo para as pessoas, né? Nós precisamos, como até as mulheres, aí vai ter o chá de mulheres agora, estamos orando para ter o chá de mulheres. Mas um encontro de mulheres, se fala muito sobre isso. A mulher precisa ter uma conduta, a mulher precisa ter um posicionamento diferenciado. E a igreja de Tiatira era uma igreja que estava fazendo algo que desagradava o coração de Deus, não somente no lado feminino, mas também dizia, ó, todavia vocês fizessem de forma de coisas que tinham saído ao coração de Deus, como coisas terríveis. Não somente isso, mas comiam de coisas sacrificadas. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que a gente come, onde a gente vai, né? Tem pessoa que tá nem aí, né? Não, mas tem uma quermesse tal, tem uma festa tal, eu vou lá. Mas aquilo ali não foi sacrificado a certo ídolo? Não, mas eu orei, tá consagrado, tá errado, né? Induzindo pessoas, não tem nada a ver. Tem sim. Quem tá aqui assistindo sabe muito bem o que eu estou falando, né? Tipo de rituais, tipo de lugares, tipo de temas que às vezes você sabe que foge dos princípios de Deus. Deus não está ali. Deus não está sendo engrandecido naquele lugar ou naquele momento. E as pessoas estão abraçando aquilo, estão naqueles ambientes achando que não tem nada a ver. E Deus está reprovando eles, né? Por último, qual era a exortação do Senhor? Não que seguram os ensinos de Jezabel, mas a pregai-vos com firmeza até que eu venha. Segundo, olha o que ele vai dizer sobre... Eu achei tão interessante na revista, sobre advertência. Não há advertência. Ele não adverte eles a nada. Você vê? E por último, a promessa. Ao vencer darei autoridade sobre as nações e mesmo recebi de meu Pai. Vamos lá, pessoal. Agora vamos entrar nas lições. Eu falei um pouquinho... Tudo que eu falei vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Página 26, lição 1. Quem está com a revista aí... Não sei se o Samuel está na sala ainda. Samuel quer uma revista, né? Lição 1. Vamos lá. Lições da mensagem da igreja de Éfeso. Como nós lemos anteriormente. Éfeso era uma igreja privilegiada. Tinha o seu histórico recebido. A liderança de homens como Paulo, Timóteo e o próprio apóstolo João. Lembram-se que a igreja de Éfeso era uma igreja que era dirigida pelo apóstolo João, né? Apóstolo João, mas que foi aberta pelo apóstolo Paulo. Paulo que abriu junto com Timóteo a igreja de Éfeso, mas era dirigida pelo apóstolo João. Amém? E aí ele continua dizendo o seguinte, olha lá, na revista, gente, página 26. Até por isso era uma igreja com doutrina sólida e forte, posição contra falsos apóstolos, os nicolaítas, no versículo 2:6. Também foram barrados. O que ele quer dizer? Vamos lá. Página 27. Em Éfeso, o que era uma virtude que recomendava aquela igreja. B. Estava faltando o primeiro amor. É o que nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Faltava o primeiro amor. É a paixão por Cristo que uma igreja deve ter ao mesmo tempo. O que é o primeiro amor? As pessoas costumam trazer o primeiro amor sobre movimentação, aquele calor, aquele espírito renovador, sabe? Aquele gás que é o primeiro amor, não. Você marque aí se você tiver uma caneta. Primeiro amor é o quê? É a paixão por Cristo que uma igreja deve ter ao mesmo tempo. Qual é ao mesmo tempo? Mesmo período, né? Tem pessoas que amam mais o marido do que Cristo. Tem pessoas que amam mais os filhos do que Cristo. E Cristo precisa ser um amor notório, né? Em que cuida da doutrina. Ele continua dizendo, doutrina certa, sem afeição, gera frieza e indiferença. Quando a igreja não tem uma doutrina, não tem os ensinamentos da verdade, vai gerar o quê? Vai ser uma igreja sem afeição e gera frieza e indiferença. Olha lá, revista. Só há uma coisa pior do que uma igreja que mantém a sã doutrina e não consegue amar a Cristo apaixonadamente, aquele
ou aquela que faz isso e ainda ensina uma doutrina falsa, né? Uma igreja que não vive o primeiro amor, simplesmente traz uma doutrina, né? Uma doutrina sã, uma doutrina, mas junto da doutrina não tem o amor. Às vezes eu vejo igrejas, né, como a igreja de Éfeso, que pregam muita doutrina e esquecem do amor, né? A pessoa pode ter errado, pode ter pecado, mas desde então ela precisa ser amada. Ela precisa de um caminho, ela não pode ser simplesmente lançada, jogada fora ou descartada como um copinho descartável. Tem situações, uma vez a pessoa errou, caiu, pereceu, pecou, não vale mais para o reino? Como assim? Eu entendo que só não vale quando aquela pessoa morre. Enquanto ela estiver viva, ainda há esperança. Quem concorda comigo que está aí? Ainda há esperança para aquele indivíduo, né? Mas tem doutrinas e igrejas que simplesmente pelo fato da doutrina eles esqueceram do amor, né? Desse amor de igual modo que Cristo diz: ao mesmo período que eu ensino, ao mesmo período que eu exorto, eu preciso amar, eu preciso ter esse amor. Lição 2, lições da mensagem à igreja de Esmirna, nós estudamos sobre ela também. Somente esta igreja e a de Filadélfia não receberam uma repreensão. Você pode ver lá na planilha depois que essas igrejas não receberam uma repreensão. Por quê? Era uma igreja pequena e sem força. Versículo 2 ao 9. Mas teve a honra, esse é Esmirna, tá, gente? Mas teve a honra de ser escrutinada pelo Senhor e passar no teste. Era alguém que foi passada pelo teste do Senhor, né? Foi aprovada pelo Senhor. E olha B, eles estavam sendo perseguidos pelos que os diziam judeus, mas na verdade estavam a serviço da sinagoga de Satanás. Eram aqueles mesmos que perseguiam a Paulo e seus companheiros e que continuavam firmes em seu propósito de destruir o cristianismo. As coisas ficaram ainda mais difíceis para esta igreja. A perseguição iria piorar em breve. Ao invés de receber uma promessa de livramento, os crentes de Esmirna receberam um incentivo à fidelidade, como a promessa da coroa da vida. Em caso de vitória, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. É no momento da fraqueza deles, Deus estava mostrando para eles que valia a pena eles persistirem, né? A perseguição era muita para a igreja de Esmirna, né? Você pode ver no versículo de número 2, capítulo 2, verso 9, olha o que ele diz, ó. Conheça as tuas obras, a tua tribulação. Era uma igreja pequena, Esmirna, né? Mas tu és rico e é blasfêmio dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antissinagoga de Satanás. Eles estavam tentando de alguma forma, perseguindo, né, se fazendo de judeus, como o próprio apóstolo Paulo. Vocês veem que ele era alguém que perseguia os cristãos daquela época para matar, para destruir. E a igreja de Esmirna estava passando por um processo, e a promessa de Deus para a vida deles era a coroa da vida. Não era casa, não era carro, mas se eles permanecessem, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às dificuldades, Deus havia garantido a eles a coroa da vida, né? Deus estava garantindo a eles o que? O sucesso, mas não aqui, mas um sucesso lá na glória. E vamos continuar, lição 3. Lições da mensagem da igreja de Pérgamo. Hoje nós começamos falando sobre Pérgamo. Pérgamo era o centro de adoração ao imperador romano. Ali também tinha erguido um templo a Zeus. Portanto, a referência à cidade como sendo o lugar onde está o trono de Satanás, né? Pérgamo, uma cidade onde nós vimos que haviam levantado um templo dedicado a Zeus, né? E ali o apóstolo João ele vai direcionar aquela cidade como um lugar onde está o trono de Satanás, onde havia o centro da idolatria, das coisas erradas. E ele diz, é uma alusão a um desses dois cultos, ou mais, possivelmente os dois. Antipas, membros da igreja em Pérgamo, já tinham sido
martirizados por causa do evangelho. Isto era um sinal de que eles não compactuavam com o culto pagão vigente na cidade. E Antipas, né, eram homens que, né, traziam o evangelho naquele tempo na igreja de Pérgamo, porém eles não compactuavam com os movimentos daquela cidade. E devido a isso eles foram perseguidos e até mesmo, né, a Bíblia vai dizer por causa disso eles foram martirizados, né, por causa do evangelho. Né? É estar em um ambiente totalmente contrário, um ambiente totalmente pagão, e ali eles estavam sendo, a igreja de Pérgamo estava sendo perseguida, né? O Antipas, né, estava sendo, que eram membros da igreja de Pérgamo, estavam sendo martirizados, né, perseguidos por causa do evangelho. Esse era um dos sinais. E ele diz na revista que se aquela igreja era complacente com o ensino não sadio. Esse era o problema da igreja de Pérgamo. Eles eram fiéis a Deus, nós vimos lá. Eram pessoas que proclamavam a Cristo, mas eles não seguiam as doutrinas. Os ensinos sadios era um ensino que não era conforme o evangelho que os apóstolos haviam proposto. Porém, olha, tanto a doutrina de Balaão como a doutrina de Nicolitas, que era tolerada na comunidade. Por isso que veio a advertência. O que eles queriam trazer? Na igreja de Pérgamo, um ensino, uma visão que as pessoas, entre aspas, toleravam. Vamos ser bem claros. Olha, irmãos, eu vejo a revelação de Cristo para nós nesse estudo e parece que nós estamos nesse período. Você concorda? Quem está aqui assistindo comigo nessa aula de hoje, a gente entende que nós estamos, parece que estamos nesse período que nós vemos as igrejas escolhendo que tipo de mensagem ou que tipo de ensino eu posso propor para o povo. Era a igreja de Pérgamo. Eles estavam em um lugar, havia deuses, havia o templo de Zeus, e a igreja de Pérgamo precisava ser flexível, sabe? Aquela igreja flexível para atrair tipo de pessoas. Era a igreja de Pérgamo, ela trazia um ensino que as pessoas queriam ouvir. E hoje a gente vê muito isso de pessoas dentro da igreja. Ah, eu não gostei muito do que o pastor falou, eu não gostei muito do culto de hoje, foi muito e não sei o que e tal. E aí elas procuram igrejas como a igreja de Pérgamo, igrejas que estavam se adaptando de um ensino mais flexível, mais maleável. Não, aqui você pode, aqui você deve, aqui você faz isso. E é isso não, isso a Bíblia vai nos mostrar que a igreja, o povo de Deus, a palavra de Deus, ele é confronto com o nosso pecado. Nós precisamos ir para a igreja e sair da igreja como pastor feliz? Não, querendo mudança. Nós precisamos sair da igreja dizendo: olha, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso de fazer aquilo. Mas não, hoje a gente vai para a igreja para alimentar o nosso ego. Nós queremos que a igreja seja como a igreja de Pérgamo, e você vai encontrar nos dias de hoje muitas igrejas como a igreja de Pérgamo. Mas a Bíblia vai dizer que a doutrina de Deus, a advertência de Deus para eles era terrível. Olha o que vai dizer: era tolerada na comunidade. Por isso é que a advertência é que Jesus viria contra aqueles que ensinadores com a espada de sua boca, que é a palavra de Deus. Viria juízo sobre esse tipo de pessoa que estava fazendo do evangelho daquele momento, a igreja de Pérgamo, um evangelho facilitador, um evangelho que facilitava o entendimento, não somente, mas para eles entender. Não, vamos trazer um estilo balaíta, vamos trazer um estilo de nicolitas, para as pessoas que estão aqui nos assistindo entendam melhor. Vamos lá, página 28. Cristo que derrota o falso ensino e precisa ser priorizada no seio da igreja. Cristo precisa ser priorizado no seio da igreja. Não é a visão de Balaão, nem dos nicolitas. Ah, mas pastor, não, aqui tem Cristo sim. Como eu disse, eles pronunciavam a fé, eles entendiam quem era Cristo, porém traziam certos ensinos que não convinham do que Cristo ensinou. Você quer ter uma noção de como é a igreja que você tem vivido? Procure os ensinos da sua igreja. Entenda qual é a visão
Que tipo de coisa? Será que você tem que ensinar, a igreja tem ensinado você a trabalhar em cima dos seus próprios bens? Porque aqui é algo tão solúvel. Jesus, ele mostrou o reino dele de uma forma tão diferente. Ele mostrou com detalhes coisas tão importantes, gente. E vamos lá, lição da mensagem à igreja de Tiatira, para a gente encerrar aqui. Tá bom? A gente demorou um pouco a da transmissão de hoje, caía, parava. E aí nós vamos encerrar aqui, lição 4. Lições da mensagem da igreja de Tiatira. Foi a última igreja que nós estudamos na planilha. Que está assim: A. Esta era uma igreja esforçada e trabalhadora. Uma igreja que trabalhava. Eles estavam trabalhando, fazendo um trabalho muito bom para Deus. Eu disse que a igreja de Tiatira começou pequena e o seu último nível era um nível gigantesco, era um nível grande a igreja de Tiatira. Porém, olha o que a igreja estava acontecendo. Eles se preocupavam em servir e realizar. É elogiada por isso e por o seu aumento gradativamente sua produtividade. Ele havia produzido muito bem. Eu quero que vocês entendam o seguinte nesta noite: não adianta eu ter uma quantidade gigantesca, mas não ter qualidade. Entendeu? Nós queremos sim que a igreja cresça, nós queremos que o reino cresça, mas que cresça sadio, que cresça com qualidade. Isso é importante. E a igreja de Tiatira, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 2, era uma igreja que não crescia com qualidade, gente. Era uma igreja que simplesmente estava crescendo, estava fazendo um excelente trabalho, mas as pessoas não estavam tendo um zelo. E olha o que diz no B. Apesar do zelo ministerial, Tiatira era neliente como Jezabel. Fosse uma referência à mulher de Acabe, ou uma homomita, ou homonima, que existiu na época desta carta. É evidente que havia um ensino tolerante com a promiscuidade sexual e com a idolatria reinante na cidade. Hoje em dia, a promiscuidade sexual, num todo, não tem somente invadido as casas, né? De um todo, né? Se aqui já era na igreja de Tiatira a promiscuidade era algo terrível, imagine hoje. O que Deus traz para nós no dia de hoje? O que Deus mostra para nós no dia de hoje? De uma forma que a igreja de Tiatira era uma igreja que estava crescendo, era uma igreja que estava se preocupando com o ministério, com a fama da igreja, mas estava crescendo sem saúde, uma saúde espiritual, uma igreja negligente acerca do que, pastor? Acerca dos comportamentos, a prostituição, a sexualidade, né? E aí, o que acontece? Isso tinha trazido o quê? Um crescimento sem qualidade. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a igreja cresça, mas que ela cresça com saúde. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, né? Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. O pecado, ele pode até existir, até ao encontrar com Jesus. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, nosso pecado precisa ser deixado. Você que está nessa live de ensino hoje, quem sabe você chegou aqui agora, nós estamos estudando sobre o fim dos tempos. E cada igreja representa um período da história. E nós vemos que cada igreja nos mostra que, como igreja que somos nós temos um grande reflexo de que as coisas estão caminhando conforme a gente tem estudado. Nós temos visto que parece que é um espelho que está refletindo sobre nós. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mesmo Deus que através de João escreve, se revelando, ele tem se revelado a nós quem ele é. Entendeu? Ele tem mostrado quem ele é. Ele tem mostrado que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é misericordioso, que ele é como uma espada de dois gumes, que os seus pés é como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo. Ele tem se revelado a nós. Mas ele também tem nos alertado, tem nos despertado acerca do erro e tem nos aconselhado a se arrepender.
Isso é um dos pontos que as pessoas não querem hoje, se arrepender do seu pecado, se arrepender daquilo que eles têm vivido. E acham que Deus vai tolerar esse tipo de coisa, né? Eu creio em Jesus, eu vou para o céu, os anjos vão me buscar, alguém acende uma vela para mim e para iluminar o meu caminho. Não vai ter nada disso. Ou você se arrepende aqui, porque depois não vai ter como você se arrepender mais lá para frente. É isso que Deus está nos alertando. Deus tem mostrado para nós que as coisas que vêm acontecendo não são de hoje, mas Deus já nos vem nos avisando já há muito tempo, tá bom? Aí, tá travando, vai voltar, tá bom? Então Deus tem nos avisado já há muito tempo, tá bom, gente? Então, eu quero finalizar por aqui, nós estamos caminhando no final. Deus abençoe você que acompanha a nossa live. Domingo que vem tem mais. Hoje à noite nós temos nosso culto, né? Eu havia passado para os irmãos que ia começar às 18. Vamos começar às 19 horas o nosso culto. Então você que está em casa, assiste o culto. Pega aí sua família. Eu até brinquei esses dias. Não deixe de cultuar a Deus. Sei que é pela live, é estranho, é difícil, né? Mas coloca lá no seu celular, assiste o culto. Deixa a palavra de Deus entrar na tua casa, no teu lar. É, mudar o ambiente, né? Ou você vai para o seu quarto, liga lá o celular, foca o seu pensamento em Deus, busca Deus. Hoje à noite, às 7 horas, das 7 às 8, nós temos o nosso culto da família. Eu quero orar por você, eu quero liberar uma palavra profética. Estarei atendendo na igreja das 18, até as 19. Tá bom? Então eu estarei atendendo na igreja sede. Quem quiser ir lá na igreja sede, das 18 às 19, eu estarei atendendo, amém? Então você só me procurar, pastor, eu queria uma oração. Vai lá na igreja, eu vou orar por você, vou orar pela sua família, vou apresentar a sua família ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial, Deus tem algo maravilhoso. A Monique está aí com a gente também. Deus abençoe a Monique, quem estiver mais aí com a gente. Deus abençoe vocês que nos acompanharam aí, né, nessa manhã de ensino da palavra de Deus, manhã que Deus falou fortemente aos nossos corações, que nós viemos guardar no nosso coração aquilo que Deus tem nos ensinado, né, aquilo que Deus tem nos mostrado. Até o Luan está aí com a gente, Deus abençoe o Luan, amém, em nome de Jesus, que tem nos mostrado, tem nos ensinado acerca de como nós temos que mudar a nossa percepção, tá bom? Quem não tem a revista, procure a mim, peça a sua revista, nós estamos na metade dela ainda, dá para você pegar ainda bastante coisa boa. Gente, Deus abençoe cada um de vocês, um domingo abençoado, em nome de Jesus. Eu aguardo vocês hoje à noite, às 19 horas, amém? Em nome de Jesus, na nossa igreja sede, ou você que tiver querendo um atendimento, das 18 às 19, venha, eu vou orar por você, quiser ir na igreja sede, se quiser levar a sua oferta, o seu dízimo, a igreja está aberta a receber os irmãos em particular, ou indivíduos em particular. Deus abençoe, um forte abraço, um domingo abençoado para todo mundo em nome de Jesus. Fique com Deus.